Então, pessoal, meu boa noite a todos aí. E vou aqui fazer um relato de um balão que foi muito importante na turma de Madureira. O nosso peão, o nosso grande peão de 24 metros, que levou o título lá, a frase "Bom dia, Grande Rio", que acompanhou aquela bela frase, né, do balão do seu Ivo: "Roda peão da minha infância". Depois aquele outro lá na Sobral também, o Balão do Céu, Alegria na Terra. Inclusive tem um jornal aí que, quando foi fundada a Asa Perge, o pessoal botou esses 3 letreiros nesse jornal que eles fizeram. Eles fizeram um jornalzinho e tal para lançar, fazer uma campanha de balão, né? Pró balão, porque o negócio andou meio brabo, a censura, né? E usaram esses 3 letreiros aí. Inclusive botaram o balão do Paulinho Carrapato no lugar do nosso balão, que é a bandeira do estado do Rio de Janeiro, né? Inclusive também a gente não foi feliz com relação a fotografias. Mas vamos lá, vamos ao top da história do balão. Primeiro, esse balão ele foi criado dentro da turma por alguns motivos, né? Um deles foi o fato do Velho Américo, uma pessoa que foi muito influente lá na roda de baloeiro lá nossa, lá de Madureira, e sempre brincava com a gente, falava que, pô, vocês só soltam Maria Preta, tem que fazer um balãozinho um pouco maior e tal. E a gente tava, de vez em quando, volta e meia, ia ver balão do Caxambi, né? Aqueles balões grandes do Caxambi. E do pessoal da turma da Harmonia também, né? Que andava soltando aqueles balões lá. Então, numa dessas passagens aí gloriosas da turma de Madureira, eu tive um impasse com meu irmão também, por causa de uma menina, irmã de um dos amigos nossos lá da turma, e a gente ficou meio estremecido, a nossa amizade e tal, aquela coisa toda. Aí juntou com a vontade, né, de fazer um balãozinho maior, a gente conversou e chegou a esse denominador comum, e conseguimos começar a fazer esse balão. Eu vou fazer um relato aqui, o mais breve possível, contando aqui para vocês o seguinte: 25 anos da turma de Madureira, uma grande família a serviço da arte, marca da ousadia e criação dos balões juninos dentro do Rio de Janeiro. Fundada em 28 de junho de 1981, a turma de Madureira entra para a história das grandes turmas de balões juninos da cidade do Rio, com o surpreendente lançamento do peão carrapeta Bom Dia Grande Rio, assim conhecido por todos na época. Sobe aos céus do Rio de Janeiro, majestoso peão carrapeta de 24 metros de altura, decorado com estampas azul e fundo branco, ornatos próximos aos de cabides, que na verdade, aquilo ali, no primeiro desenho que eu fiz, era mais parecido com ondas, né? Ondas no mar, só que eu me perdi um pouco no formato, no sentido do desenho, e ficou daquele jeito parecendo uns cabides, né? No caso aí, ele cobria parcialmente o bojo, formando uma espiral no sentido direito.
A gente fez também uma ponteira, né? Uma ponteira estilizada, simbólica, né? Para não atrapalhar muito lá a cabrestada do balão. É uma coisa que foi mais simbólica, aquela ponteira, né? E botamos aquele, começando aí fizemos a cabrestada de boca, colocamos essa ponteira também, né? Que é entre, né? E colocamos o letreiro, o letreiro Bom Dia Grande Rio, no sentido do transferidor, né? Era uma coisa arredondada e tal, aquele negócio todo. Eram duas antenas, uma antena primeira segurando o letreiro e passando a cabrestada para baixo para pegar a antena da bandeira. Quer dizer, quando a gente fala aí o detalhe das letras, posta no sentido do arco do transferidor, né? E finalmente a bandeira do estado do Rio de Janeiro, com visão para ambos os lados. Uma bandeira feita de papel fino, que para nós foi uma novidade. Uma bandeira feita na bancada, a gente nunca tinha feito aquilo. E o negócio não foi fácil não, até a gente chegar à conclusão de como deveria ser feito aquilo ali, foi complicado. Agora vamos relatar aqui os colaboradores, confeccionadores da obra, por etapa. Corte do balão, Mano No. Molde modelo, Mestre Ivo Patrocínio. Esse molde ele foi emprestado pelos amigos da Turma da Harmonia, né? A quem devemos uma grande gratidão. Confecção, colagem, fechamento, cintamento, foram as pessoas que ajudaram. O Pedro, o Rodrigo, o No, o Zico, o Balbino, o Caio, entre outros. Decoração, como eu havia dito aí, o desenho foi o No. Recorte da decoração, o No e o Pedro. Aplicação de brocal, a gente fala essa purpurina, né? Que o balão era branco, com aqueles desenhos azuis, mas ele tinha aquele acabamento em volta dos desenhos, que a gente chama de aplicação de brocal, né? Aí foi lá o Niquinho, o Pedro, o Rodrigo, o No, o Hélito, o Caio, todo mundo ajudou. A aplicação da decoração do balão ficou a cargo do No, do Pedro, do Rodrigo e do Balbino. Colagem do aro da boca, com amarração de 104 fios de rami, 5 fios. A bainha só cobria o tubo de duto, né? Que é aquele tubo de duto de óleo diesel que usávamos na época. Foi o Pedro e o Caio que fizeram esse serviço aí, amarrar a boca, colar a boca. A ponteira era feita de cartolina e papel chumbo, toda desmontada, confeccionada pelo No. Cabresto de boca, confeccionado pelo Pedro com a orientação do Manel Cobra Criada. E ainda com o distorcedor feito pelo Siloca, a pedido do nosso querido Manel Cobra Criada. Ele pediu para fazer esse distorcedor que ajudaria muito no desenvolvimento do balão. A boca ou aranha foi o Siloca que fez, né? A parte da solda, aquela coisa toda. E a boca de entrada para as buchas, baseada na boca de entrada do Ivo Perereca, foi feita pelo No. O cabresto da bandeira, como eu havia dito aí, o Zico, o Balbino, Dedé e Rodrigo, da bandeira e do letreiro, né? Porque eram dois cabrestos distintos. A antena quem fez foi o Rodrigo, o Balbino e o Zico. Cangalha, Pedro e Alexandre. Alexandre era um menino lá do Sapê, que estava sempre por lá em Madureira ajudando a gente nos balões. Assessorado pelo grande mestre das cangalhas, Manuel Cobra Criada, que quem assinou aquele estilo de cangalha foi o seu Manel, né? E o Pedrinho fez com êxito excepcional. Inclusive o Manel falou, poxa, essa cangalha está no gabarito, muito boa mesmo. O seu Manel era uma figura, né? O letreiro e o idealizador da frase foi o Balbino. Bom dia, Grande Rio. E o No foi o expositor estético do letreiro, né? E foi quem fez o letreiro também.
A bandeira, o desenho, né? No caso, a colagem, montagem, no e Pedro. Aquilo ali era um estilo de bandeira que a gente fez, do estado do Rio de Janeiro, e era tudo na escala aquilo ali. A gente pegava a régua e tirava a medida e multiplicava por X e achava os pontos para poder fazer o desenho. Assim que foi feito aquilo ali. Retificando algumas passagens dessa história, segue aqui algumas verificações sobre o motivo e inspiração dessa obra. Como eu havia dito antes aí, tinha uma pequena, né, a Claudinha, irmã do Cláudio Banha, que a gente chamava assim, pelo apelido. Numa disputa de paquera casual entre os irmãos Balbino, disputa essa que meu irmão ganhou, né, o meu irmão mais velho, o Balbino, mais experiente e tal, aquele negócio todo, que vendo a frustração do irmão, no caso o Nó, né, sentiu no dever de botar panos quentes na situação, no ocorrido, e convidou a confeccionar esta grande obra. Foi esse peão aí, juntamente com essa questão do Américo, ficar sacaneando a gente, com o negócio de Maria Preta, aquela coisa toda. Então, diante desses fatos aí, aconteceu os laços de amizade, né? Porque é normal isso. O Nó, que conhece o Balbino, que é meu irmão, conhece o Pedro, que é meu vizinho, que conhece o Caio, o Frederico, o Goro, o Marcelo, em memória, o Hélito, o Niquinho, o Zico, o Richard, o Ângelo, o Dedê, o Dedé, o Lula, o Duarte, o Alô, o Zé Carlos, o Moraes, o Maurizinho, o Alexandre, o João, Alberto Português, Serginho Niterói, Tito, Gerson, Marcos, o Manja Balão, o Rodrigo, o Ronaldo, o Zé Rui, o Quinho, o Eduardo, o Dentinho, o Ricardo, o Ricardinho, no caso, irmão do Rodrigo, o Miúdo, o Pipico, Ademilson, né, no caso também, o Cláudio Banha, em memória, o Ratinho, Márcio Bomba, irmão do Marcelo Canguru, o Robertinho, o Márcio Curuíba, o Pelé, bacana, né, cara, assim que a gente chamava também, o Júnior do Dedé, o Gilmar, o Roberto Mirilu, o Clebinho em memória, Sandro, Rony, Júnior, G, Rodrigo Xará, Américo Ribeiro em memória, o Mosquito, Pelezinho, o Manuel Cobra Criada em memória também, o Siloca, o Pereira da Redentor, o Paulinho Natão, Cezinha, o Guilherme, entre tantos outros. Esses nomes todos aí eu relatei para dizer o que um balão transforma dentro daquele convívio, aquela sociedade, né? Aquela coisa bacana que é aquela reunião em prol de uma obra. Relatos e fatos. Na confecção do balão, por sinal, muito elogiada pelos amigos Jorge Madeira, em memória, a rapaziada da turma do Arco-Íris, que foi lá fazer uma visita para a gente, o Renato, da Turma Livre, que era muito meu amigo também, entre outros, falando da confecção, o Tião da Bruxa, quando eu conheci pessoalmente, o Américo me apresentou, ele comentou muito sobre esse balão, que ele viu lá o balão caindo lá e tal, aquele negócio todo, ele gostou muito daquela história e puxou o balão no binóculo também, né? Lá de Niterói na época, que o balão cortou para Magé, e eles foram atrás. O Gabriel também, né, o nosso querido Gabriel, que tomou uma lesa do balão, foi para Friburgo, mas o balão voltou para Casimiro de Abreu. E aquilo, o perfil do balão, assinado por um dos nossos maiores mestres dos moldes, Ivo Patrocínio. O cuidado e o capricho nós herdamos do Américo Ribeiro, né? Com a quem, podemos dizer, nos fez ver quanto vale um trabalho bem executado e acabado. Vocês lembram da época dos balões dele, né? No Portelão.
O amigo Siloca, que durante tantos anos confeccionou as bocas dos nossos balões, juntamente com o amigo Pereira, que nos fornecia os aros tubulares leves e resistentes de duto de óleo diesel, né? O Ivo Perereca, que apesar de não conhecermos pessoalmente, pudemos observar sua engenhoca e trabalhar dentro da ideia, próximo a executarmos a nossa própria boca com a bucha de entrada, que foi assinada pelo Noah. O Lázaro, da turma do Trevo, que nos forneceu os foguetes da cangalha. O amigo e eterno companheiro mestre das cangalhas, Manuel Cobra Criada. O saudoso e grande companheiro Jorge Madeira e sua turma, que nos tirou o peso e a responsabilidade de cuidar da distribuição dos foguetes na cangalha e ter feito com grande êxito. O Renato, da Turma Livre, que foi convidado para segurar uma das guias, apesar da reclamação posterior do nosso amigo Dedé, que na ocasião nos relatou que gostaria de ter guiado o balão, mas não falou nada comigo, quer dizer, eu fiz essa oferta para o nosso amigo Renato. O Cláudio Banha, eterno amigo e companheiro, que nos fez passar por um grande susto ao segurar demais a carrapeta do balão e ao largar se deu aquele grande tronco, né, que serviu pelo bem ou pelo mal para testarmos a resistência do balão e a eficiência dos maçariqueiros, que na ocasião foi o Pedro, o Caio e o Siloca, em alguns momentos. O Guilherminho, o irmão do Dedê e Ângelo, né, que fez o transporte do balão em cima do capu do seu Fusquinha, que por sinal na época era de dar inveja a qualquer carrão, e sem deixar de lembrar que alguns anos depois veio a casar-se com quem? Com a Claudinha, a irmã do falecido Banha, que foi uma das causadoras da criação desse balão. Olha que coisa interessante. Este foi, sem dúvida alguma, o balão da união, das descobertas, do sucesso, da adrenalina, da interação entre os componentes e das pessoas do nosso convívio, que continuam presentes até hoje em nossas visões e corações. Falando um pouco mais sobre a confecção da bandeira, talvez tenha sido, sem dúvida, o maior desafio, tanto que quase pôs fim a uma grande amizade que naquele momento se iniciava entre eu e Rodrigo, Noah e Rodrigo. Jamais tínhamos visto de perto algo parecido com aquele tipo de trabalho, né, que iniciamos. O Noah, o Pedro e o Rodrigo desenharam, cortaram, colaram, filetaram as faixas, aquele negócio todo. No entanto, na hora do fechamento da bandeira, surge a dúvida. 3 cabeças pensando e nenhuma solução em comum. O Noah começa a fechar e um monte de papel se põe a crescer na bancada. O Rodrigo argui, não é assim. O Noah pergunta então, como é, Rodrigo? O Rodrigo responde, não sei. O Noah começa o fechamento e um monte de papel põe-se a crescer na bancada. E o Rodrigo repetiu a mesma coisa. O Noah pergunta então, como é? O Rodrigo responde, não sei. O Noah então diz, se você não acha que é assim, não sabe como é, deixa que eu vou fazer do meu jeito. Naquele momento, percebemos que estávamos perdidinhos. O Rodrigo foi embora, muito chateado e contrariado com o Noah, e veio o dia seguinte. Logo em seguida, continuamos o trabalho, não demorou muito e concluímos que, de fato, não tínhamos condição de continuar daquele jeito, daquela maneira de fazer. No dia seguinte, pensando melhor, cheguei mais cedo na bancada e consegui matar a charada. Falei com o Pedro. Pedro, continuamos o serviço depois de alguns dias e resolvi procurar o Rodrigo. Pedi desculpa pela minha grosseria e finalmente ficou tudo bem, graças a Deus.
Falemos agora da subida do balão. Uma subida majestosa. Talvez tenha sido o terceiro peão carrapeta de 24 metros. Nem mais belo ou igual aos outros. Surge com elegância, completo, harmoniosamente, temperado com a autoridade de quem atinge a maioridade, com todos os bons preceitos e requisitos. Observação. Até aquele momento, as turmas co-irmãs tinham tido alguns tipos de problemas, esse negócio de bandeira cair e tal, a coisa não subir, não funcionar direito, e nós finalmente conseguimos esse êxito, graças a Deus. E finalmente chega o dia do seu lançamento, como eu já tinha dito antes aí, né? Naquela manhã de 28 de junho de 1981, às 7 horas e 45 minutos, surge a bailar pelo céu do Rio de Janeiro, com todo o seu favor, com tudo a seu favor. Espaço limpo, céu de brigadeiro, sereno, soberano, envolvente, por alguns instantes, até ouvirmos os primeiros estampidos dos foguetes que rasgavam o céu e em seguida formavam aquelas bolinhas de fumaça que até hoje estão registradas em nossas mentes. Sua Majestade põe-se a bailar pelos 4 cantos da cidade maravilhosa, ficando a se mostrar até por volta das 10h30. Lembrando que nesta manhã a turma do Caxambi lançaria aos céus um de seus peões carrapeta daquele ano, do Bangu, né? Que por motivo de vento não subiu. No entanto, o fato contribuiu para reunir algumas pessoas que entre elas tinham acabado de sair do campo do Brasil Novo com destino ao local onde subiria o balão do Bangu. E puseram-se a fazer perguntas de quem era aquele belo balão que bailava pelos céus naquele momento. Responde ao gritos a todos presentes o saudoso Manel Cobra Criada. Diz ser dos meninos de Madureira. Algum tempo depois, extasiados e orgulhosos com o grande feito, ficamos sabendo, através de amigos, do paradeiro do balão, que caiu sobre os arbustos, lá por lado das bandas de Casimiro de Abreu, por volta de 13h30, mais ou menos, e rasgou-se todo, se perdendo para sempre materialmente, né? Se perdendo para sempre materialmente. Numa outra oportunidade, estive com o Tião da turma da Bruxa, a quem fui apresentado pelo Américo, né? Cujo me confidenciou ter ficado muito impressionado com a qualidade daquele trabalho que a gente fez, pessoal de Madureira. Bom dia, Grande Rio, e a bandeira quadriculada do estado do Rio de Janeiro, pondo-se a bailar lentamente pelos céus do Rio de Janeiro. Depois de Magé, em seguida cortando rumo a Casimiro de Abreu, onde caiu por volta de 13h30 aproximadamente, como comentei anteriormente. Dando sequência aos relatos do amigo Tião e seus companheiros, cujos foram muito enfáticos em afirmar ter ficado muito satisfeito e felizes em chegar perto de um balão tão bom, tão bem trabalhado. Curiosamente, guardo até os dias de hoje, com muito orgulho e satisfação, aquelas palavras de muito apreço e agradeço muito em nome da nossa turma, aproveitando para retribuir todos os quesitos e qualidades que o amigo Tião da Bruxa e sua turma sempre tiveram dentro do quadro dos balões juninos. E é assim que a gente vê a coisa. Balão, baloeiro, turma, é como moda. Tem momentos, tem fases, tem idas, vindas, acertos, erro e coisas sobrenaturais que nos cercam e que nos protegem. Frase de um humilde baloeiro.
Não deixemos também de agradecer ao amigo e companheiro da arte Zequinha da Folha do Baloeiro, que nos brindou com o título de melhor peão carrapeta de 1981. Antecipadamente, agradeço a todos e peço desculpas se porventura deixei de citar algum amigo, colaborador, porém, numa outra oportunidade, tentarei corrigir meus singulares erros. Nos próximos capítulos, pretendo narrar sobre a nossa turma de Madureira. Segue aqui agora o vocabulário, todo mundo sabe disso, de cor e salteado, mas para quem não sabe é bom sempre repetir. Peão carrapeta, balão ou aerostato em forma de um peão. Espiral curva para um dos lados, né, em relação ao ponto fixo, ponteira, ponta que reproduz, né, o prego da parte inferior do peão que o faz rodar no chão. Cangalha, armação feita de bambu, flecha de ubá ou madeira fina, onde colocamos e arrumamos todas as variedades de fogos, como os foguetes, morteiro, bombas, soca, laser e por aí vai. Brocal, material de brilho intenso, parecido com purpurina, que com a cola fazem-se adornos como acabamento nas extremidades dos desenhos. Aro da boca, parte circular, onde sobrepomos a parte superior que sustenta a bucha ou aranha. Com aranha, né? A aranha é o suporte feito de arame ou vergalhão, onde colocamos as buchas dos balões. Ramicifa, barbante forte, que juntamente com a cola e o papel reforçam toda a estrutura do bojo de papel do balão. Cabresto sustenta todo o peso, quer dizer, cabresto de boca, né? Sustenta todo o peso que o balão levanta, podendo ser feito de arame, coberto com espaguete plástico ou corda, ou até outros materiais. Distorcedor, feita de arame ou vergalhão, soldada em peça rolante, rolimã, em gancho para cima e para baixo, e que ainda faz as ligações entre os cabrestos, né? Que desce da boca para a cabrestada da antena. Boca de entrada. É comum usar bucha central, sendo que alguns de nós preferimos utilizar outras buchas, que vão sendo acesas independentes, através de estupins, após descerem sobre um pêndulo ou sistema feito de arame, movido mecanicamente por molas. Cabresto ou cabrestada. Faz a sustentação das alegorias, como bandeira, letreiros, armações e etc., podendo ser feito de rami, fitilho, plástico, por aí vai. Antena, estrutura feita de bambu, caniço, flecha de ubá, que servem para sustentar e manter, ao mesmo tempo, abertas as alegorias, bandeiras, letreiros e armações. Perfil, modelo ou molde, né? Planta visto lateralmente, no plano visto lateralmente. Guias, cordas onde fazemos a condução dos balões até a sua largada ou subida ao céu. Carrapeta, adorno pequeno colocado sobre o bojo principal do peão, que completa o seu perfil. Maçariqueiro, pessoa que mantém e controla um instrumento chamado maçarico e que é usado como lança-chama para enchermos os balões. E assim eu findo aqui a história desse peão carrapeta de 24 metros, que para nós foi um grande desafio, num tempo inicial dos grandes peões carrapeta que começaram pela turma do Caxambi e estão aí entre nós até hoje. O meu boa noite aí a todos aí e espero que eu tenha conseguido alcançar aí o êxito pretendido pelo nosso querido grande Léo da turma Tamo Junto.